Boa noite. Hoje é continuidade da programação das conferências da família, Famílias Edificadas sobre a Rocha. Queremos dar as boas-vindas, desejar a você que está conosco nessa programação. Fique conosco em tudo quanto vai ser realizado para a honra e a glória do Senhor Jesus. Eu só posso imaginar como então será quando ao teu lado eu andar. Eu só posso imaginar o que sentirei quando eu tocar a face do meu rei. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que vou dançar, ou de joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar que o dia vai chegar diante do Senhor. Vou me encontrar. Eu só posso imaginar que prazer será com os anjos pra sempre te exaltar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar, cercado por tua glória, o que eu vou sentir? Será que eu vou dançar, ou em joelhos vou cair? Vou gritar em tua presença, ou em silêncio vou ficar? Cantarei aleluia. Será que vou conseguir falar? Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Eu só posso imaginar. Esse momento é um momento de oração, momento que nós vamos interceder pelas famílias. Quais são os motivos que nós temos para orar pelas famílias? Eu quero fazer aqui algumas citações. Não todos os motivos, certamente, mas alguns nós queremos colocar aqui para intercedermos. Vamos orar pela saúde física e emocional das famílias. Nunca foi tão necessário orar pela saúde na família. Quantas famílias estão realmente impactadas por doenças, por as enfermidades, tanto física como emocional. E falando de saúde, vamos orar também pela saúde financeira da família. Então, toda essa situação que nós temos enfrentado tem atacado grandemente a parte financeira das famílias. Vamos orar pela a família ou pelas famílias para que haja mais entendimento, mais união, para que haja mais amor, mais perdão, para que haja cada vez mais famílias dedicadas a estarem unidas e crescendo juntas na união, essa comunhão que realmente tanta família está precisando, que possa prevalecer nas nossas famílias, possamos ver isso em outras famílias, nas demais famílias da nossa igreja. Vamos orar para que o Senhor possa estar operando de uma maneira grandiosa nas famílias de todo o nosso país. As famílias do nosso país, da nossa nação. A nação é formada por famílias e precisamos interceder pelas famílias brasileiras. E assim, amados, com esse momento de oração, eu quero lembrar que famílias que são edificadas sobre a rocha são famílias onde também os filhos
são filhos que procuram honrar pais. Os pais são colocados como algo muito importante na dedicação, no zelo, em todo o cuidado, e os filhos estão cada vez mais necessitados de estarem com essa atenção para os pais e de forma cuidadosa, que os filhos possam estarem honrando e obedecendo aos pais. Então vamos orar por isso, né, para que realmente possamos ver isso acontecendo nas nossas famílias. Senhor Deus e Pai, maravilhoso Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor, porque nós conhecemos o Deus da família, o Deus que dá condição para que possamos trabalhar e conquistar o pão de cada dia, alimentar os nossos filhos, ver filhos crescendo, fortalecidos, mas também nós conhecemos o Senhor, que edifica espiritualmente as nossas famílias. Obrigado, Senhor, por a tua presença nesse momento que nós estamos aqui. Intercedemos, Senhor, por todas as famílias da tua igreja. O Senhor sabe que cada família tem enfrentado, mas nós colocamos, Senhor, a saúde física. Quantos estão passando por enfermidades, sofrendo porque tem alguém na família, ou talvez várias pessoas da família, passando por problemas de enfermidade, tanto física como também emocionalmente. Senhor, nós intercedemos, porque esse momento que nós estamos passando, as famílias também têm sido bombardeadas por questões financeiras, por questão econômica, que nosso país tem enfrentado. Ó Deus, que a tua mão poderosa esteja sobre as nossas famílias, dando condições de prosperar em meio à crise, em meio às dificuldades que nós temos passado, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que tua bênção seja assim também derramada na vida dos filhos, para que os filhos, ó Deus, possam ser filhos obedientes, filhos que estejam aprendendo a cada dia a honrar os pais, a cuidar dos seus pais, zelar por eles. Ó Deus, quanto necessita de ver famílias no nosso país, famílias unidas, famílias que o amor possa prevalecer, Deus. Só com a tua presença no meio da família, Pai, é que realmente há real transformação nessa nação tão carente e nesse momento que nós estamos vivendo, tão complicado de se viver no nosso país e no mundo. Mas pedimos a tua misericórdia, a tua graça estendida sobre as famílias. E entre essas famílias, de uma forma também muito especial, nós intercedemos, pedimos pela vida da família do pastor Vinícius, que é o pregador desta noite. Seja abençoando teu filho, Pai, que a palavra que ele vai trazer para nós seja uma palavra que venha da parte do Senhor para edificação, para crescimento de cada um de nós, e assim possamos ver as famílias aprendendo e absorvendo o melhor do Senhor nesta noite. É a nossa oração e nós fazemos isso no nome de Jesus. Amém. Hoje teremos a alegria de receber o pastor Vinícius, que vai estar conosco nessa programação. Então, desde já, que Deus esteja abençoando cada lar através desta programação, para a honra e a glória do Senhor Jesus. Olá, meus irmãos. Gostaria de saudar a todos com a graça e a paz do Senhor. Queria louvar a Deus e agradecer pelo privilégio e oportunidade de poder compartilhar com vocês uma porção da Palavra de Deus nessa programação, cujo foco é família. E a minha oração é que não somente a exposição desse texto, mas também que Deus use os outros irmãos, os outros colegas que estarão também compartilhando outros textos da Palavra de Deus, para que possam falar ao coração de vocês. Bem, meu nome é Vinícius e essa é a minha família, a Rebeca, e aí nós temos 3 filhos, Lucas, de 11 anos, a Lara, de 8 anos, e a Lisa, nossa menorzinha, de 1 ano. A Rebeca e eu somos naturais de uma cidade lá do interior de São Paulo, chamada Araçatuba, mas nossos filhos, todos eles nascidos aqui no estado de Pernambuco, e nós temos servido aqui na região Nordeste numa organização chamada Palavra da Vida. Talvez alguns de vocês conheçam, é uma organização que está aqui desde a década de 70 e tem trabalhado com ministérios de evangelismo, de discipulado, de treinamento de líderes. Então, tem trabalhado com acampamentos, tem trabalhado com ensino bíblico em escolas, tem trabalhado com programas com igrejas, com as mais variadas faixas etárias.
E também nós temos trabalhado com a orientação vocacional de jovens e com treinamento bíblico ministerial para aqueles que se acham vocacionados. Bem, também tenho tido o privilégio de servir como um dos pastores numa igreja batista lá na cidade de Tracunhaém, interior aqui do estado de Pernambuco. Bem, gostaria de poder usar bem esse tempo com os irmãos falando sobre um tema que é extremamente importante, família, né? Família, criação de Deus, não uma realização cultural, não um fenômeno cultural, algo que funciona, que se estabelece, que é em determinada medida influenciada, influencia a cultura, mas antes de tudo algo que foi uma criação pensada e institucionalizada pelo próprio Deus. É isso que nos ensina o relato de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2. Bem, na diversidade dos temas desenvolvidos entre o povo de Deus, com certeza a família deve ser um dos primeiros aos quais nós deveríamos dar atenção. Agora, infelizmente, a família tem sido uma das instituições mais atacadas nos nossos dias. E os ataques vêm de todos os lados. Você tem, às vezes, pessoas que, talvez por más intenções ou experiências em suas respectivas famílias, acabam falando mal da família. Bom, o reino das trevas, organizado de diversas formas, tenta atacar a família. A mídia tem tentado descaracterizar e criar uma outra coisa, as quais eles têm chamado de família. E, infelizmente, até mesmo dentro da igreja, a família tem sido descredibilizada ou deixada de lado, infelizmente. Bem, parece que nos nossos dias é mais vantajoso, é mais interessante valorizar o errado e desprezar o certo. Isaías capítulo 5, versículo 20, Deus usa o profeta para chamar a atenção do povo e colocar um alerta. Ai daqueles que chamam ao mal bem e ao bem mal. E se eu pudesse ilustrar um pouco do cenário em que vivemos, eu acho que essa imagem, essa ilustração diria um pouco dos dias em que nós vivemos, né? Uma realidade aí da século XX ainda, 87, os pais chamando a responsabilidade o filho acerca de seu rendimento escolar, e século XXI, os pais cobrando da professora e até mesmo da escola, mas menos de si mesmos ou do filho sobre o seu rendimento escolar. Então, o mundo está de cabeça para baixo. Tem um escritor chamado Rubens Amorese, que escreve um livro sobre a ideia do período pós-moderno, e ele coloca uma sátira dizendo que em terra de sapo, quem anda ereto é que é estranho. Então, parece que nós vivemos um pouco numa terra de sapos, né? E se você anda ereto, você que é o estranho e não aqueles que estão andando ou permanecendo de pólvoras. Enfim, você tem alguns desafios e influências, tanto na tentativa de descaracterização nessa ideia macro da família, mas tanto do homem quanto da mulher, né? E aqui, para não investir muito tempo, só falar sobre as guerras de narrativas ou de autonomias. De um lado, você tem o machismo tentando dar cada vez mais autonomia ao homem, dizendo de que ele pode todas as coisas, de que ele deve experimentar todas as coisas, de que ele deve se preocupar apenas com sua própria satisfação. E de outro lado, você tem a narrativa do feminismo, né? Do empoderamento feminino, de que as mulheres precisam romper com as amarras da sociedade judaico-cristã, precisam sair das casas, precisam se libertar do aprisionamento da maternidade e tantas outras coisas. E essas narrativas, essas tendências têm cada vez mais influenciado as famílias e principalmente a nova geração, que segue com alguns questionamentos do tipo: será que de fato devo me casar? Será que é necessário? Será que casamento, família, não é uma instituição antiga, ultrapassada, com a qual nós não deveríamos gastar tanto tempo? Com quem devo me casar? Bom, se homem é tudo igual, se mulher é tudo igual, então
tanto faz, eu posso me casar com qualquer um. E outra, se não der certo, não tem problema. Você vai, quebra o contrato, porque casamento para alguns é só um contrato, você quebra o contrato, e aí vive sozinho ou se casa de novo, enfim, não tem problema. Se me casei, eu devo ter filhos? Será que de fato é importante? Será que isso tem a ver com algum tipo de mandato cultural, de alguma orientação, de alguma instrução divina ou não? Mas para que ter filhos? Colocá-los nesse mundo que é tão mal? Ou será que vale a pena danificar o meu corpo? Mas aí eu vou ter que dar tempo para ele, eu não vou poder desfrutar da vida que eu tanto idealizei com meu esposo, com a minha esposa. Bom, quais seriam as minhas responsabilidades na formação dessas crianças que geramos? Enfim, questionamentos cujas respostas acabam, às vezes, se distanciando do contexto das escrituras por causa dessas influências que recebemos do sistema desse mundo, do império das trevas e do nosso próprio coração, às vezes. Antes de entrarmos no texto que queremos apresentar a vocês e as implicações dele, gostaria de sugerir algumas literaturas que refletem a cosmovisão das Escrituras e podem corroborar, podem contribuir com aquilo que a palavra de Deus já nos ensina. Então, aqui livros que vão acompanhar essa fase do namoro, do noivado, até o casamento dos jovens. Então, um namoro e um noivado que Deus sempre quis, e mais um livro de perguntas e respostas que ajudam nessa fase aí de que momento seria o mais adequado para que o jovem começasse a conhecer uma outra pessoa e então firmasse um compromisso com ela com o objetivo de contrair uma família, de se casar com ela. E aí, próximo de se casar, quais são as coisas importantes que esses dois jovens devem considerar antes de dizer sim, para que possam dizer um sim de forma mais abalizada, de forma mais segura, de forma mais convicta e submissa aos princípios da palavra de Deus. E aí, numa realidade já de família, dois livros que são espetaculares para nos ajudar a vivermos escrituristicamente em família. O primeiro deles, do Dr. Davi Merck, Lar, Família e Casamento. Então, um livro fantástico, é uma coletânea de vários textos bíblicos que falam especificamente, direta ou indiretamente, sobre família. E aí é um manual para que você e eu possamos conhecer desde a criação até a funcionalidade, né, como nós podemos ser melhores como família. Então, é um comentário bíblico que recomendaria. E um outro livro, esse do Dr. Ted Tripp, que é Pastoreando o Coração da Criança, talvez um livro mais conhecido, talvez você já tenha até lido esse livro, mas é um livro também super recomendável para que nós possamos entender bem qual a nossa missão na criação dos nossos filhos. E hoje até falaremos um pouquinho sobre essa perspectiva. Ok? Bem, então por meio da palavra de Deus, o Senhor nos revelou tudo aquilo que nós precisávamos saber sobre todas as coisas. Obviamente, Deus não fala tudo sobre tudo, mas Ele fala aquilo que nós precisamos conhecer sobre Ele, sobre o nosso relacionamento com Ele e sobre a sua obra. Acima de tudo, a Bíblia é um livro sobre Deus, não é um livro sobre o homem, mas largamente fala sobre aquilo que nós necessitamos saber para que a sua criação, o ser humano, possa conhecê-lo, conhecer as suas obras e bem se relacionar com ele. E a Bíblia expõe todo esse conhecimento de forma progressiva. E se a Bíblia fala sobre todas as coisas que precisamos fazer, com certeza fala sobre família. E inclusive fala sobre a criação da família, homem, mulher, e depois o casamento e como isso tudo se deu. E fala também dos propósitos pelos quais a família foi criada. A família foi criada por Deus, mas não sem um propósito pré-estabelecido. O homem e mulher não foram colocados aqui nesse mundo para procurarem por si um propósito, um significado, um destino, um caminho. Não. Deus os fez e pré-estabeleceu propósitos para eles em família. E se nós pudéssemos resumir esse propósito, nós diríamos que homem e mulher e a família foram feitos para refletir a glória de Deus,
para reproduzir a glória de Deus por toda a criação, por um processo de multiplicação e também de discipulado, e para representar a glória de Deus por meio da sua funcionalidade. E aí, talvez numa outra ocasião, numa outra oportunidade, nós poderíamos falar mais sobre esse propósito criacional de Deus para a família. Então, embora nós tenhamos nos desviado desse caminho, por causa da entrada do pecado no mundo, Deus, em sua graça, por meio de Cristo, nos restaurou e nos reconduziu, nos recapacitou, para que nós então voltássemos ao propósito original e pudéssemos cumprir esse propósito de refletir, de reproduzir e de representar a imagem de Deus. Então, em Cristo, nós somos repropositados e em Cristo nós podemos cumprir novamente as nossas funções e os nossos papéis, como homens e mulheres, como maridos e esposas, como pais e mães e como filhos. Então, como homens e mulheres, nós podemos espelhar e espalhar a glória de Deus. Então, as pessoas que olharem para você e para mim precisarão ou poderão ver Cristo manifesto em nossas vidas. Mateus 5,16 diz que os homens vão ver nossas boas obras e vão glorificar Deus que está nos céus. Tiago, capítulo 1, capítulo 2, vai falar sobre a ideia de maturidade da nossa fé, de sermos aprovados pelo Senhor e por meio das nossas obras mostrarmos a nossa fé e refletirmos a Cristo. Como maridos e como esposas, poderemos também cumprir nossas funções e nossos papéis. Os maridos vão amar as suas esposas como Cristo ama a igreja, e as esposas vão se submeter aos seus maridos como a igreja se submete a Cristo. Como pais e mães, e gostaríamos de investir um tempo maior falando sobre isso, nós poderemos cumprir nossa função de discipular e de disciplinar nossos filhos e de vivermos uma realidade de família redimida. Bem, para então falarmos sobre esse tema, eu gostaria de te convidar para abrir a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, falando hoje sobre o tema família, nós gostaríamos de investir um tempo falando sobre Efésios, capítulo 6, versículos de 1 até 4. Enquanto você está se preparando aí, eu também estou aqui me preparando para ler o texto. Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Diz assim o texto das Escrituras: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, edifiquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Vamos orar? Deus, obrigado por essa oportunidade de poder interagir com o texto bíblico e compartilhar com esses meus preciosos irmãos, e que teu Santo Espírito nos conduza ao entendimento e à aplicação da tua palavra em nossas vidas e em nossos relacionamentos familiares. Em nome de Jesus, amém. Bem, o livro de Efésios é um livro fascinante e, num resumo que pudéssemos fazer do livro, poderíamos dividir em duas partes. Os primeiros 3 capítulos, o autor Paulo, ele se compromete a mostrarmos quem éramos e quem somos em Cristo Jesus. Na segunda parte do livro, dos capítulos 4 a 6, o autor ele se compromete a nos mostrar como nós devemos andar, já que nós estamos em Cristo. Tanto é que no primeiro versículo do capítulo 4, ele nos incentiva a andar do modo digno da vocação que nós recebemos, que nós somos chamados. E aí, então, mantermos a unidade do corpo, utilizarmos com sabedoria os dons e as habilidades que o Senhor nos concedeu para que o corpo de Cristo esteja alinhado ao cabeça, que é Cristo. Fala para nós não vivermos como gentios. E aí, a partir do versículo 22, vai falar para nós nos despirmos do velho homem e nos renovarmos e nos revestirmos do novo homem. E então, no capítulo 5, ele começa falando sobre nós imitarmos a Deus. E nesse processo de imitação a Deus, de afastamento com aquilo que é trevas e de aproximação com aquilo que é luz, ele chega no versículo 18 dizendo que nós precisamos caminhar nesse processo com o Senhor Jesus Cristo,
submissos ao Espírito Santo de Deus e à sua palavra. E eu não consigo encontrar uma forma para sermos mais submissos ao Espírito e à palavra do que vivermos uma realidade de família redimida. O Dr. Davi Murk, autor daquele livro que eu indiquei no início, diz o seguinte: se de fato a vida cristã funciona, ela precisa funcionar a partir da nossa casa. Se de fato a vida cristã funciona, ela deve funcionar a partir da nossa casa. Então, eu gostaria de investir alguns minutos com vocês, podendo conversar um pouquinho sobre esses versículos que nós lemos lá de Efésios capítulo 6, versículos de 1 a 4, e enfatizar um pouco os papéis dos pais e dos filhos nessa relação familiar. E aí eu quero começar primeiro com os pais. Quais seriam as principais responsabilidades ou o principal papel dos pais nessa realidade de família redimida, né? Com a realidade de que Cristo faz parte de nossa família, de que nós estamos nos submetendo ao Espírito Santo e à sua palavra. Então, a partir do versículo 4, o texto nos diz que os pais não devem irritar aos seus filhos. E a ideia aqui de irritar não é só no sentido da provocação emocional. A ideia aqui de não irritar os seus filhos é de não desencaminhá-los, é de não prejudicá-los, é de não danificar a caminhada desses filhos no reconhecimento de Deus, de sua obra, no reconhecimento dos propósitos de Deus para os nossos filhos. Então, não irritem os seus filhos, não os desencaminhem, não os prejudiquem, não os desviem dos caminhos que eles devem conhecer e se nortear. E há três questões ou três formas pelas quais nós podemos irritar os nossos filhos. A primeira delas é se omitindo nossas responsabilidades para com eles, de orientação, de discipulado, de disciplina, de instrução. E por muitas vezes nós pais, nós nos omitimos. A omissão é uma característica do homem e da mulher caída. Lá no Éden, Adão se omite em orientar Eva acerca do diálogo pecaminoso que ela estava estabelecendo com a serpente. Ele conhecia a orientação divina. Ele sabia que eles não deveriam comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis capítulo 2, versículo 17, já havia sido compartilhado, revelado a eles, de que se eles comessem, morreriam. Ele deveria ter agido ali naquele momento, parado aquele diálogo e então voltado-se à obediência ao Senhor, mas ele preferiu se omitir. E tanto homem quanto mulher desobedeceram ao Senhor. Então a omissão é uma característica do homem e da mulher caída. E por vezes nós nos omitimos em mostrar, em ensinar, em exemplificar, em exortar os nossos filhos com aquilo que é correto, com aquilo que é certo. E fazendo isso nós causamos o descaminho, o desvio dos nossos filhos. Então, dois exemplos para ilustrar isso. Um, eu já mencionei Adão, e o outro, Eli. 1 Samuel, capítulo 2. Eli amou mais os seus filhos, entre aspas, do que o Senhor e sua palavra. O texto diz que os filhos de Eli eram maus e praticavam a maldade, sob o conhecimento de todos, inclusive sob o conhecimento de Eli. Mas Eli se calou, Eli se omitiu, Eli fez vistas grossas, fez que não era com ele, deu uma de doido, como se diz, né? Para ele, os filhos dele eram os melhores. Sabe aquele negócio de que, às vezes, Deus usa pessoas, pode usar o professor da escola, o diretor, o coordenador, pode usar um parente, pode usar um irmão da igreja, para sentar conosco e respeitosamente nos orientar, nos alertar sobre alguns comportamentos dos nossos filhos. E aí nós olhamos para aquela pessoa e às vezes não falamos nada, mas nós fechamos a cara e nós não admitimos que fulano, que o Beltrano fale conosco sobre nossos filhos ou algum tipo de comportamento, algum tipo de pensamento, e nós nem fazemos nada e nem aceitamos que outros
possam ser, às vezes, usados por Deus para nos alertar acerca da educação dos nossos filhos. Nós nos omitimos, e quando nós nos omitimos, nós irritamos, desencaminhamos e prejudicamos nossos filhos no que eles precisam conhecer sobre o Senhor e sobre sua obra. Em segundo lugar, irritamos nossos filhos com maus exemplos. Aquele negócio de faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não funciona. O ensinamento, esse processo de discipulado, ele em certa percentagem funciona com instruções, com orientações, mas em muita porcentagem com aquilo que os nossos filhos verão de nossa parte. Não funcionará nós incentivarmos, animarmos, encorajarmos nossos filhos a orarmos, lermos a Bíblia, ir à igreja, perdoar, fazer aquilo que é correto, dizer a verdade, se nós não dermos o exemplo. A palavra de Deus é algo que se ensina vivenciando. Não tem uma outra maneira de ensinar os princípios da palavra de Deus, senão colocando-os em prática. Tiago é enfático sobre isso. Ele, no capítulo 1, diz que nós não devemos ser ouvintes negligentes, mas operosos praticantes. E os pais precisam ser os primeiros bons exemplos dos seus filhos. E quando, numa circunstância, talvez formos mau exemplo, nós precisamos reconhecer isso, confessar, pedir perdão aos nossos filhos e continuar mostrando para eles o caminho correto em que devemos andar. Então, alguns exemplos de maus exemplos. Você tem em Gênesis capítulo 19, Ló, um mau exemplo para sua esposa e para os seus filhos. E se você olhar lá para o texto, você vai ver o caos, a tragédia que acontece na família de Ló, muito por causa do mau exemplo do sacerdote do lar. E o próprio Davi, sim, um homem com muitas virtudes, chamado pelas Escrituras como um homem segundo o coração de Deus, mas que em alguns momentos da sua trajetória ele ofereceu maus exemplos. Um deles, segundo Samuel, capítulo 11, quando ele se envolve com Batseba de forma ilícita, de forma ilegal, algo que é reprovado por Deus e muitas consequências acontecem na vida e na família de Davi por causa desse mau exemplo. E um outro mau exemplo que eu gostaria de citar, e que depois você pode ler, se encontra lá em 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 5. Um dos filhos de Davi chama-se Adonias. E Adonias tenta usurpar do trono após aquele período em que Davi já era velho, em que ele vai passar o trono para Salomão. Adonias tenta entrar ali no caminho e assumir o trono sem que o seu pai Davi ou sem que o próprio Deus autorizasse. E o texto dá uma informação interessante aqui sobre esse rapaz chamado Adonias. Olha o que diz o texto. 1 Reis, capítulo 1, a partir do versículo 5. Diz assim o texto. Por essa época, Adonias, filho de Davi e Agite, começou a se gabar. Eu assumirei o trono. Providenciou carruagens e cavaleiros e também 50 homens que serviam como sua guarda de honra. Olha o que diz o versículo 6. Seu pai, Davi, nunca o havia disciplinado, nem sequer lhe perguntava: por que está fazendo isso? Adonias havia nascido depois de Absalão e também era muito bonito. Bom, nós já sabemos um pouco da história de Absalão. Absalão tentou também usurpar do trono, mas ele foi mais adiante, chegou a sentar no trono e morreu na trajetória desse intento. Adonias não vai tão longe, mas o que fica ressaltado aqui é que Davi simplesmente dá um mau exemplo a ele, não se aproxima, não o educa e é um bom exemplo no sentido de mostrarmos o que como pais não deveríamos fazer com os nossos filhos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando falarmos um pouco sobre a educação com disciplina e instrução aos filhos. Em terceiro lugar, nós não devemos irritar os nossos filhos sendo duros e perversos com eles. O exemplo aqui de 1 Samuel, capítulo 25, um homem chamado Nabal. Nabal era um homem rude, um homem grosseiro, um homem perverso. E segundo o texto, Nabal morre em
consequência de toda essa sua perversidade e dureza. E nesse processo de relacionamento com os nossos filhos, de educação, de instrução, de discipulado e disciplina aos nossos filhos, nós devemos fazer tudo isso como um processo ministerial e não com dureza, com violência e com perversidade. E aqui, perversidade, dureza e violência não é nem só física, é também, mas é também com dureza, perversidade e violência de palavras. Então, algumas expressões que usamos, alguns rótulos, algumas formas, algumas entonações que nós usamos às vezes com os nossos filhos nesse processo de instrução e de educação, de discipulado, devem ser totalmente desconsiderados e abandonados, porque uma vez que eles fazem parte de nossas vidas, nós incorreremos no erro de irritar, de desencaminhar e de prejudicar nossos filhos no conhecimento deles de Deus, de sua obra, de seus princípios e de seus padrões. Então, a orientação para os pais, em primeiro lugar, é de não irritar os nossos filhos à ira. E como é que nós podemos irritar os nossos filhos à ira, a desencaminhá-los e deixá-los de instruir? Bom, nos omitindo de nossas responsabilidades, servindo como maus exemplos e agindo com perversidade, com dureza a eles. Algumas palavras muitas vezes marcam mais do que alguns atos físicos. E essas palavras ficam reverberando na mente e no coração desses meninos e dessas meninas e acabam provocando influências negativas lá na frente, às vezes na construção de seus casamentos e de suas famílias. E que o Senhor nos ajude a agir de forma diferente com relação aos nossos filhos. Em segundo lugar, nós precisamos educar os nossos filhos com disciplina e com instrução. Então, isso faz parte também do papel de papai e de mamãe. Então, como é que eu devo educar os meus filhos com disciplina e com instrução? Bom, primeiramente, por um processo de discipulado e de treinamento. Então, a Bíblia é bem clara e bem orientadora sobre essa responsabilidade que os pais têm de educar aos filhos. A gente está no meio aí de uma pandemia e um dos debates, uma das consequências dessa pandemia é essa questão da escola. Né? Como as crianças ou adolescentes e jovens não podem ir para a escola, aqueles que estão no ensino médio e fundamental e que já saíram de férias, porque o período de férias já excedeu, agora precisam estudar em casa. E há pouco tempo no Brasil se discutia a questão do ensino domiciliar, se era lícito, se não era lícito, se era legal, se não era legal. Bom, o fato é que agora, se a escola vai funcionar, vai ter que funcionar em casa. Então, aquilo que talvez alguns chamavam de ilegal, passou a ser legal. Bem, mas eu estou trazendo isso só para ilustrar o que eu quero mencionar aqui. Os primeiros responsáveis para qualquer tipo de orientação, de instrução, de treinamento dos filhos, são os pais. E isso biblicamente instituído. Por mais que muitos estejam terceirizando para os avós, para os tios, para a igreja, para a escola, para o Estado, para babá, para educadores, para televisão, para youtubers ou para qualquer outros, outras possibilidades, biblicamente falando, os principais responsáveis e os primeiros responsáveis por esse processo de orientação, de instrução, de passo a passo, são os pais. Deuteronômio capítulo 6, versículos de 4 a 9, diz que esse processo de instrução deve começar em casa e de forma informal. Olha, assentado em casa, andando pelo caminho, quando se levanta, quando se deita, em toda essa dinâmica de vida, papai e mamãe devem estar procurando formas para instruir os seus filhos com os princípios e com os padrões do Senhor. Então, é por isso que a melhor palavra aqui nesse processo de orientação é discipulado. É de os pais derramarem suas vidas na vida dos filhos
para que esses filhos possam conhecer com clareza o Senhor, a sua obra, os seus princípios e a vida que Deus, então, nos concedeu. E os pais devem ser responsáveis por isso. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, nos dá o exemplo de Timóteo, em que Timóteo, desde cedo, foi instruído por sua avó, Lloyd, e por sua mãe, Eunice. Então, Paulo reconhece que Timóteo, desde cedo, conhece as Sagradas Escrituras. E onde é que Timóteo começou conhecendo as Sagradas Escrituras? Na sua casa. Por meio dos cultinhos domésticos, por meio dos bate-papos descontraídos, por meio das conversas sérias, mas os pais são os primeiros a serem identificados como esses instrutores e responsáveis para ensinar o beabá da fé aos filhos. E fazer isso por um processo de treinamento, que é uma outra palavra extremamente importante nesse processo de discipulado. Os nossos filhos precisam ser treinados. Eles não podem apenas ser informados sobre oração, sobre leitura bíblica, sobre aquilo que é certo, aquilo que é errado, sobre respeito, sobre ordem, sobre disciplina, sobre higiene, sobre limpeza. Não, todo o conhecimento da palavra do Senhor, tudo aquilo que Ele nos revelou para comunicar aos nossos filhos, além de ser instruído, verbalizado, precisa ser organizado, institucionalizado por meio de um processo de treinamento para que os nossos filhos, então, aprendam a fazer. Nesse processo de ensino, existe um processo bem interessante que é o seguinte. O discípulo, ele primeiro vai ser instruído pelo discipulador dele sobre o que ele deve fazer e como deve fazer. Depois, esse discípulo vai olhar o discipulador fazendo. Depois esse discípulo vai fazer junto com o discipulador. E depois esse discípulo vai fazer sozinho e o discipulador vai vê-lo fazendo. E depois esse discípulo vai ser capaz e usado por Deus para discipular outro. E aí, quando o meu filho, o seu filho, chegar nesse processo, pela graça de Deus, nesse ponto, ele já então, por graça e misericórdia de Deus, constituiu sua própria família e ele mesmo está sendo o pastor ali da sua esposa, o discipulador dos seus filhos. Mas esse é um processo que dura uma vida, que leva anos, mas que precisa começar cedo. E papai e mamãe precisa assumir esse papel, essa responsabilidade de o discipulador, a discipuladora, o treinador, a treinadora dos seus filhos. E é um processo de erro, de acerto e de repetição. Errou, conversa, mostra onde errou, acerta, faz de novo. E assim vai. Treinamento, treinamento, treinamento. Nós precisamos fazer isso. A outra palavra aqui nessa nossa responsabilidade é a disciplina. Por vezes nossos filhos errarão o alvo. Mesmo informados, mesmo instruídos, mesmo treinados, por vezes, por seus próprios corações, por cederem às tentações desse mundo, eles errarão o alvo. E então eles precisarão ser disciplinados. E essa disciplina nós dividiremos em duas partes, que é a disciplina formativa e a disciplina corretiva. A disciplina formativa nós entendemos por aquela exortação. Então, Provérbios capítulo 22, versículo 6 e Jó capítulo 1, versículo 5 mostram essa disciplina que é formativa. Olha, papai e mamãe vão precisar conversar com o filho, com a filha, mostrando os seus erros, quais foram os princípios bíblicos quebrados e escrituristicamente mostrando o processo agora de reconstrução, de restauração e de acerto. Olha, você precisa reconhecer, você precisa confessar, você precisa pedir perdão, você precisa deixar e então caminhar novamente para a direção correta. Então, os nossos filhos vão precisar constantemente desses limites, dessas cercas e dessas intervenções, né? E quanto mais próximos formos de nossos filhos, mais conseguiremos
por capacitação do Espírito Santo, observarmos as coisas que precisam ser melhor orientadas e ajustadas, e então sermos instrumentos de disciplina formativa aos nossos filhos. A outra parte é a disciplina corretiva. Então, todos esses textos mostram a realidade de que Deus disciplina quem ama, assim como o pai deve disciplinar aos seus filhos. Alguns desses textos vão falar sobre a disciplina que envolve a disciplina física e que é uma realidade principalmente para os menores. Naquele livro que eu mencionei também, Pastoreando o Coração da Criança, vai falar sobre esse processo, né, de disciplina física que é extremamente eficiente e que é bíblica, né, principalmente para crianças que estão aí na sua primeira, segunda infância, onde eles têm menos capacidade de compreensão das verdades, mas eles têm a condição de entender aquilo que é certo, é errado, aquilo que pode, aquilo que não pode, e às vezes a questão física vai ajudar bastante para que eles compreendam o princípio que existe por trás. Então, por isso que Provérbios capítulo 22, versículo 15, 23, 13, 14 vão falar sobre a vara da disciplina, tem a instrumentalidade da parte de Deus de afastar a insensatez do coração da criança. Vai falar sobre os perigos, lá em Provérbios 29, versículos de 15 a 17, dos pais que não disciplinam os seus filhos. Os pais que não disciplinam os seus filhos, eles terão problemas com os seus filhos na relação e também eles meio que herdarão problemas ou compartilharão desses problemas com outras pessoas, uma vez que esses filhos e essas filhas não compreenderão verdades básicas sobre, por exemplo, princípios de autoridade, e são essas as crianças que terão muita dificuldade de reconhecer autoridades de outras pessoas, como professores, como líderes espirituais, como líderes civis na sociedade. Então, esse processo de disciplina formativa e disciplina corretiva faz parte daquilo que foi revelado pelo Senhor aos pais, para que os pais assumam suas responsabilidades e então possam trabalhar e caminhar com os seus filhos nesse processo de formação. Eu sei que especificamente essa segunda parte da disciplina corretiva, nós deveríamos e mereceria um tempo maior para falarmos sobre esse processo, mas só algumas questões aqui bem básicas, já que o canal que nós temos e o tempo que nós temos é esse. Então, de forma alguma, a Bíblia incentiva a violência física. A gente falou no texto acima sobre Nabal, um homem perverso, duro. Então, com certeza a Bíblia não está falando sobre machucar a criança, sobre espancamento, sobre marcar, sobre danificar, causar algum dano à criança de alguma forma. Não, a Bíblia não está falando sobre isso. De fato, a lei da palmada, com todas as questões, ela foi criada não em resposta a esse texto bíblico, mas criada àqueles pais, aquelas mães que de fato são abusivos, verbalmente, fisicamente, e têm prejudicado filhos pelo mundo afora. Mas o que o texto está dizendo sobre essa disciplina formativa e também corretiva é um processo de disciplina para trazer o filho de novo para o que nós chamamos de o círculo da obediência, um lugar de proteção onde ele vai ser cuidado pelo Senhor à medida em que ele se submete aos princípios e aos padrões bíblicos. Então, o papai e a mamãe, diante da insistência do filho em desobedecer os princípios e os padrões do Senhor, vai chamá-lo, vai conversar com ele ou com ela, vai apresentar quais foram os princípios que foram quebrados, vai mostrar que a palavra de Deus exige ou orienta os pais a disciplinar os filhos. Então ele vai ministrar a disciplina, as varadinhas, vai depois orar com o filho para que ele possa pedir perdão a Deus por seu pecado, talvez pedir perdão a alguém, a papai, a mamãe ou algum irmão a quem ele danificou. E depois eles vão se abraçar, eles vão se congraçar e eles vão sair dali reconciliados.
Que é isso que a disciplina do Senhor faz conosco. Ela nos fere, mas ela nos restaura. Ela nos resgata para que nós continuemos caminhando com o Senhor. Então, a disciplina que o Senhor orienta os pais a ministrar aos seus filhos é espelhada na disciplina que Ele mesmo executa comigo e contigo, que somos filhos de Deus. E o que Hebreus capítulo 12 nos ensina é que o pai que disciplina é aquele que ama. E aquele pai que não disciplina é porque ou não ama ou não é nem filho. Você não vê um homem ou uma mulher disciplinando uma criança que não é seu filho. Isso, assim, não pode passar pela cabeça de ninguém. Bom, é a mesma ideia do texto. Bem, investimos um bom tempo aqui falando sobre a questão do papel dos pais, e essa é uma ilustração aqui que ajuda, né, a gente entender isso. Então, digamos que esse pedaço de rocha aqui, né, ilustrado por essa figura, são nossos filhos, que é que Deus então vai usar para trabalhar, para talhar os nossos filhos. Vai usar a palavra dele, vai usar o ministério do Espírito Santo dele e vai usar os pais, que nesse processo de discipulado e de disciplina vão ser instrumentos de bênção na vida dos filhos para ajudá-los a caminhar nos caminhos do Senhor. E uma coisa que eu esqueci de mencionar, Provérbios capítulo 4, versículo 23, nos ensina que o alvo desse processo de discipulado e de disciplina é o coração dos nossos filhos. Nós não queremos apenas enfatizar o comportamento correto. Nós gostaríamos de alcançar o coração dos nossos filhos, para que, por meio da internalização do Evangelho, as mudanças se processem primeiro do lado de dentro, para que depois possam se manifestar do lado de fora. Para que os comportamentos deles sejam uma realidade dos seus corações, e não apenas para inglês ver ou apenas por meio de um processo farisaico. Bem, e os filhos? O texto também fala sobre o papel dos filhos e a responsabilidade dos filhos. E basicamente a responsabilidade deles é honrar e obedecer papai e mamãe. Então, em primeiro lugar, os filhos devem honrar pai e mãe. Honrar como? Obedecendo, respeitando, considerando, valorizando, dando a eles a importância que o próprio Deus deu no seio da família. E aqui, falando sobre essa questão da obediência, não é obedecer como dá, não é obedecer como pode, não é obedecer de qualquer jeito. E para explicar esse processo de obediência, 3 palavrinhas vão nos ajudar. Essa obediência orientada pelas Escrituras precisa ser uma obediência imediata, uma obediência inteira e uma obediência interna. Então, à medida que os filhos entenderam a orientação, a instrução dos pais, imediatamente os filhos precisam se submeter a essa orientação, a essa instrução, a essa ordem. Em segundo lugar, essa obediência tem que ser inteira. Não pode ser parcial, não pode ser só aquilo que lhe cabe, não pode ser só aquilo que você quer fazer, não pode ser só aquilo que você gosta de fazer. É inteira. Você entendeu a orientação, entendeu a instrução, entendeu o discipulado? Entendi. Então, imediatamente e inteiramente, o filho precisa obedecer. Em terceiro lugar, internamente, precisa ser uma obediência de coração. Não pode ser uma obediência da boca para fora. Porque na primeira oportunidade que esse filho, que essa filha, estiver longe dos olhos do seu pai, se ele não obedeceu inteira, imediata, internamente, ele vai fazer tudo ao contrário daquilo que os pais instruíram. Por isso que essa obediência tem uma qualificação. E essa qualificação, nessa explicação, é melhor entendida por uma obediência imediata, que não é procrastinada, que não é protelada, é uma obediência inteira. Toda a orientação, todo o ensinamento é colocado em prática e ele é interno, é de coração. O coração do filho está totalmente convertido àquele princípio, àquela orientação esboçada pelo pai, e ele então se submete ao Senhor, se submete à palavra, se submete à orientação do Espírito por instrumentalidade dos pais e então obedece. 2 textos que falam um pouco, abrangem ou esboçam mais essa questão da obediência
de Gênesis capítulo 22, quando Abraão pede que Abraão sacrifique o seu filho Isaque, ele imediatamente obedece à ordem do Senhor, e nós conhecemos o texto, Deus derrama graça e supre então um substituto para que Isaque não seja sacrificado. E o texto de 1 Samuel capítulo 15, em que Saul obedece parcialmente. Então, nos versículos 22 a 23, Deus, por meio de Samuel, exorta Saul dizendo: Saul, eu não quero sacrifícios, eu quero obediência. Mas não qualquer obediência, não obediência 99%, eu quero obediência 100%. Tiago 4,4 diz que os amigos do mundo são inimigos de Deus, mas os amigos de Deus são inimigos do mundo. Então, com Deus é sim, sim e não, não. Então, nesse processo de obediência dos filhos aos pais, quando se fala sobre obediência, é desse tipo de obediência que o texto está falando. Essa obediência é um mandamento. Então, honrar pai e mãe é um mandamento com promessa. Né? Então, a primeira coisa que o filho precisa identificar é que obedecer pai e mãe é uma ordenança divina. Então, não existe um questionamento que ele deva oferecer, né, a esse mandamento. É uma verdade absoluta em dias em que tudo é questionável, em que a verdade é relativa, em que a verdade é pragmática, ou seja, o que dá certo é certo, em que a verdade ela é sazonal, ela é volátil, o que é certo hoje, amanhã já não é. A palavra de Deus diz que nós precisamos conhecer a verdade vai nos libertar, e o que pode nos santificar é a verdade da palavra de Deus. Então, os filhos precisam identificar que obedecer, honrar, respeitar, valorizar pai e mãe é uma ordenança divina e é uma verdade absoluta que não pode ser vista como opcional, mas é aquilo que Deus espera de um filho, de uma filha que tem Cristo como Salvador e que se dispõe a caminhar com Cristo por essa vida. Então, é um mandamento com promessa. Mandamentos nós não discutimos, mandamentos nós obedecemos, né? Orai sem cessar, perdoai uns aos outros, aconselhai uns aos outros. Então, são mandamentos chamados mandamentos recíprocos. Nós cumprimos. Então, obedecer pai e mãe é um mandamento e Deus é tão bom e tão gracioso que ele insere uma promessa, uma consequência positiva àqueles filhos e filhas que crerem no Senhor e na sua palavra e colocarem esse mandamento em prática. A Bíblia diz: tudo te irá bem e terá vida longa na terra. Então, ele está falando sobre ser bem-sucedido. O filho ou a filha, ele pode se esforçar para ter uma carreira de sucesso, ter uma vida de sucesso, ter uma família de sucesso, ter uma trajetória de sucesso. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se você, filho ou filha, que está me ouvindo nesse momento, negligenciar esse, entre aspas, simples princípio, eu quero dizer uma coisa a você, segundo as Escrituras, tudo mais na sua vida será danificado. Por mais que você se esforce para ter uma vida de sucesso, para ter uma trajetória de sucesso, uma carreira de sucesso, uma família de sucesso, uma profissão de sucesso, ao desconsiderar esse simples princípio da palavra de Deus, de não honrar, de não respeitar, de não obedecer, de não valorizar, de não reconhecer o papel de papai e de mamãe, isso terá um efeito negativo e de forma de cascata na sua vida que influenciará negativamente todas as suas outras relações, todas as suas outras funcionalidades. Mas à medida que, por fé, você observar esse mandamento, o que a Bíblia diz é que tem uma promessa, a promessa de ser bem-sucedido em todos os seus processos de vida, em toda a sua funcionalidade de vida, consigo mesmo, com sua família, em sua funcionalidade nesse mundo. A Bíblia fala sobre ser bem-sucedido. Eclesiastes capítulo 12, versículo 3 diz que o resumo da vida é o seguinte: temer a Deus e obedecer os seus mandamentos. Provérbios de 1 a 7 são instruções que um pai dá aos filhos, para que eles atentem com atenção para os mandamentos do Senhor. Deuteronômio capítulo 22 mostra
como Israel poderia ser bem-sucedido obedecendo aos mandamentos e como ele seria mal-sucedido se não obedecesse os mandamentos. Então nós precisamos olhar para o texto da palavra de Deus com essa atenção e com essa observação especial que o texto está nos dizendo. Salmo de número 1, né? Aqueles que andam nos caminhos do Senhor, eles serão plantados junto ao ribeiro de águas, mas aqueles que andam com os escarnecedores ou são os próprios escarnecedores, eles são levados como vento e por fim serão destruídos. Aos filhos, obediência; aos pais, discipulado e disciplina. Bem, algumas aplicações para você e para mim, porque imagino que o nosso tempo já foi. Eu queria mencionar pelo menos 3. A primeira delas é que as famílias, elas foram projetadas por Deus desde os tempos eternos para glorificarem a Deus. Então esse é o propósito maior das famílias, glorificarem a Deus. Se nós formos para o texto de Efésios, capítulo 1, desde os tempos eternos, Deus já havia determinado nos escolher, nos abençoar com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e as famílias elas foram criadas e projetadas com um propósito. E não são os próprios seres humanos ou as próprias famílias que em suas culturas vão procurar os seus propósitos. O propósito das famílias é de refletir, é de reproduzir, é de representar a glória de Deus pela face da terra. Então, é importante que você e eu entendamos o propósito das famílias, para que nós não sejamos enganados pelas propostas midiáticas do nosso próprio coração ou do sistema desse mundo que tenta nos engajar nesses propósitos furados para o ser humano e para as famílias. Em segundo lugar, as famílias cumprem bem esse propósito maior de glorificar a Deus quando entendem bem seus papéis e suas vocações. Quando papai e mamãe entendem que suas vocações para com seus filhos é de discipulá-los, de discipliná-los, e quando os filhos entendem que suas vocações, que seus papéis dentro da família são de obedecer papai e mamãe, quando marido e esposa entendem que seus papéis, orientados e discriminados por Deus, dentro da família, é de o marido amar a sua esposa e da esposa se submeter ao seu marido, quando nós entendemos bem os nossos papéis que foram restaurados, redimidos pelo Senhor Jesus Cristo, nós conseguimos então alcançarmos o propósito pelo qual as famílias foram criadas, que é de glória de Deus. Ao contrário disso, você e eu, de fato, vamos viver aquela guerra constante, aquele ambiente insuportável. E frequentemente estaremos nos fazendo aquelas perguntas: por que me casei? Por que me casei com essa pessoa? Por que decidi ter filhos? Por que os meus filhos são assim? Por que a minha família não muda? Nossa, eu detesto a hora que chego em casa, porque ao invés da minha casa ser um refúgio reparador, restaurador, um local, um ambiente agradável de estar, é o pior lugar que eu tenho para mim. Eu prefiro estar no trabalho, prefiro estar no rush do trânsito, prefiro estar em qualquer outro lugar do que aqui com a minha família. É o cumprimento dos nossos papéis como agentes da família, por meio da graça do Senhor Jesus Cristo, que nos permite então vivermos uma realidade familiar agradável, redimida e que consegue acompanhar e atingir o propósito maior, que é de glorificar a Deus. Em terceiro e último lugar, no cumprimento desses papéis em família, é que nós então manifestamos ou conseguimos vivenciar a submissão ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Se você me perguntar, pastor, o senhor consegue fazer isso por esforço próprio? O senhor consegue amar sua esposa como Cristo ama a igreja? A sua esposa consegue se submeter ao Senhor como a igreja se submete a Cristo? Vocês conseguem discipular e disciplinar os seus filhos da forma correta, como a Bíblia instrui? Os seus filhos conseguem obedecer a vocês como a Bíblia instrui? Não. A depender de nós mesmos? Não. É por isso que o texto
nos diz que nós precisamos ser controlados pelo Espírito e nos submetermos à palavra de Deus para que então nós possamos colocar tudo isso em prática. Eu sou um miserável pecador e eu preciso desesperadamente da graça do Senhor Jesus Cristo para que eu possa ser um bom pastor na minha casa, amar a minha esposa com amor sacrificial, com amor supridor, provedor, e que gera saúde no meu lar. Eu preciso da graça do Senhor Jesus Cristo todos os dias. Eu preciso me submeter ao Espírito, buscar na palavra de Deus a orientação, a energia, os caminhos para que eu possa então cumprir com os meus papéis. Bom, a minha oração é que você e eu sejamos capacitados pelo Senhor para isso. Então, você que me ouve, se você é um filho, uma filha, queria orar por você para que você consiga obedecer papai e mamãe e cumprir esse mandamento com promessa. Se você que me ouve é um pai ou uma mãe, eu queria orar por você para que você primeiro possa amar sua esposa, para que você possa se submeter ao seu marido e como pais, vocês possam discipular os seus filhos e discipliná-los na disciplina e na instrução do Senhor. Para que então vocês possam viver um ambiente familiar agradável, desfrutar dessa bênção que é ter família e de então atingirmos o propósito maior que é de glorificarmos a Deus nesse mundo e de servirmos como exemplo para tantas outras famílias que infelizmente estão perdidas e desencaminhadas nesse mundo. Que o Senhor nos ajude nesse propósito e que você e eu possamos ser bons instrumentos nas mãos do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Deus, agradeço por essa oportunidade de poder compartilhar da Tua Palavra, uma porção pequena, mas poderosa da Tua Palavra, lá de Efésios, capítulo 6, versículos de 1 a 4. E peço que o Senhor, Deus, possa nos tomar pela mão, possa perdoar nossas falhas e pecados nesse processo e funcionalidade de maridos, esposas, pais, mães, de filhos. Que o Senhor nos quebrante o coração para que nós possamos reconhecer nossas falhas e então termos a ajuda do Senhor para cumprirmos bem os nossos papéis. Então glorificarmos o Teu nome, experimentarmos de uma realidade familiar agradável ao Senhor, satisfatória e que ainda possa servir como instrumento de alcance, de edificação para tantas famílias que ainda não conhecem ao Senhor, mas que precisam, Deus, da ministração da Tua graça e da Tua salvação. É no nome de Jesus que eu oro, Deus, por meus irmãos, por todas as famílias ali representadas, que o Senhor com a sua graça e com a sua bênção venha sobre eles. É no nome de Jesus que nós oramos e lhe agradecemos. Irmãos, muito obrigado por essa oportunidade. Estou à disposição para outras oportunidades e que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês. Deus abençoe. Tchau, tchau. Irmãos, foi muito bom ter participado com tudo quanto Deus nos proporcionou nesta noite na programação. Quero agradecer os irmãos que puderam cooperar e essa cooperação também especial que foi a presença do pastor Vinícius, lá da Igreja Batista Central em Tracunhaí. Que Deus abençoe grandemente o seu servo, sua família, seu ministério e espero também que você seja muito bem abençoado e procure meditar em tudo quanto foi falado nessa noite.